Então, boa tarde, boa noite. Estamos de volta para o nosso estudo. Vamos então dar continuidade aos ensinamentos que Alice Bailey e o mestre Desvalcul nos trouxeram e que tanto nos faz crescer em termos de consciência. Então, para isso, agora vamos respirar um pouquinho, tomar atenção à nossa respiração. Vamos produzir um pequeno alinhamento. Vamos descontrair o corpo físico. Vamos serenar as nossas emoções. E vamos elevar a mente a um ponto alto e sereno. Vamos permitir que a alma que somos tenha a sua manifestação durante este nosso estudo. Vamos permitir que a alma de cada um se una na alma grupal. Vamos unir o coração de cada um de nós com um lindo fio dourado. E vamos visualizar o lótus grupal no centro e acima. E agora, como almas, pronunciamos o mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos.
Como seres que servem na luz, pronunciamos agora a grande invocação. Antes de enunciarmos este mantra poderosíssimo, recordemos que ele une as energias dos três grandes centros planetários: Shambhala, a hierarquia e a humanidade. Estes três grandes centros são unificados pela atração poderosíssima do magneto cósmico. Unamo-nos então pelo coração, nessa consciência alargada de um ser que tudo inclui, de um ser infinito, de um ser que se manifesta em amor maior. E enunciemos com a voz do coração a grande invocação. A grande invocação do ponto de luz na mente de Deus. Que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto de amor no coração de Deus. Que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à terra. Do centro em que a vontade de Deus é conhecida. Que o desígnio guie a fraca vontade dos homens. O desígnio que os mestres conhecem e servem. Do centro a que nós chamamos a raça dos homens. Que o plano de amor e de luz se realize e possa selar a porta onde reside o mal. Que luz, amor e poder restabeleçam o plano sobre a terra.
Om. Gratidão. Agora, devidamente alinhados com o Mestre e com os ensinamentos, damos início ao nosso estudo. Gratidão. Vamos terminar o capítulo 4. Ainda tínhamos mais 2 ou 3 slides para ler. Alguém quer ler? Eu posso ler. Por favor, Cecília. O efeito imediato. O terceiro reino da natureza, o reino animal, havia alcançado um grau relativamente elevado de evolução, e o homem animal dominava a terra, era dotado de um corpo físico vigoroso, um corpo astral coordenado, o corpo da sensação e emoções, e de um germe rudimentar de mente, que algum dia poderia formar o núcleo de um corpo mental. Se fosse deixado à mercê de seus próprios meios durante éons, o homem animal teria oportunamente progredido até passar do reino animal para o homem, tornando-se uma entidade autoconsciente, ativa e racional. Mas a lentidão do processo fica evidente ao estudarmos os bosquímanos do sul da África, os Vedas do Ceilão e os hirsutos Ainos. Eu vou passar ao seguinte slide, porque eu acho Tá bem. que este nós ainda lemos na última. Uhum. A decisão Lembrando-se, do Logos planetário de tomar um veículo físico deu um extraordinário estímulo ao processo evolutivo e, por sua encarnação e pelos métodos de distribuição de forças que empregou, ele impulsionou em um breve ciclo de tempo o que de outro modo teria sido inconcebivelmente lento. O germe da mente do homem-animal foi estimulado, o quádruplo homem inferior, o corpo físico em seu aspecto dual e etérico e denso, a vitalidade, força vital ou prana, o corpo astral ou emocional, o incipiente germe da mente. Então, o que eu entendi é que no início do povoamento do planeta Terra, haviam os reinos animal, vegetal, mineral. O reino humano ainda estava assim se formando, porque era o ser que habitava, que mais tarde se tornaria o ser humano, ainda fazia parte do reino animal, porque ele ainda não tinha concebido em seus corpos o corpo mental. Então, era bem rudimentar ainda, digamos assim, uma possibilidade disso acontecer. E se fosse pelos caminhos naturais, né, da evolução contínua, levaria muito tempo. E havia uma necessidade de que esse processo fosse um pouco mais rápido. Então, o Logos planetário, o regente do planeta Terra, tomou a decisão de fazer uma aceleração para que houvesse, então, a cisão entre o reino animal e o homem, e o reino hominal, né, o reino humano.
para que esse ser que se transformou no humano, ele começou a vislumbrar um pouco do corpo mental e que aos poucos então foi se aperfeiçoando. Assim eu entendi. Ah, eu posso? Sim, claro. Daquilo que eu tive agora aqui a ler, ah, o corpo físico do Logos planetário é o planeta Terra. E tudo aquilo que o planeta contém, inclusive os vários corpos que nós não os vemos, mas também os vários centros planetários que provavelmente também podem ser equiparados a esses próprios corpos ah, subtis do logos planetário. E, portanto, o corpo físico, ou seja, a personalidade do logos planetário é o Senhor Sanat Kumara. Eu calculo que ao tomar esse corpo físico, porque os outros já existiam, não é? Pelo menos é assim que eu interpreto, ao tomar esse corpo físico, todo o processo de construção da Terra iniciou-se, tal como nós o conhecemos cientificamente e que estudámos nas escolas e tudo mais, que primeiro era uma bola de fogo, havia muitos vulcões, muitas erupções, até aparecer água no planeta, por aí fora. Todo esse processo que nós já conhecemos, que a ciência também já estudou e já trouxe ao nosso conhecimento. O extra que eu acho que é demonstrado aqui, ou pelo menos que o mestre fala aqui, tem a ver com o processo de individuação ou individualização da Lemúria e, portanto, a vinda dos anjos solares à Terra e a concessão, entre aspas, dessa mente divina a um ser que era animal, mas que se esperava vir, ou que era humanoide, mas que iria ser, cuja chispa divina seria dada por a humanidade como um todo, que não é só aquela que está na Terra, como nós sabemos, não é? Não sei. Isto eu às vezes tenho aqui algumas questões e algumas dúvidas sobre este assunto, que é bastante complexo, que é interpretado de múltiplas maneiras, não só pela Alice Bailey, como por outros mestres e escritores que vêm até nós e que trouxeram muito conhecimento e muita sabedoria. Mas eu realmente, eu penso, e ainda temos falado nisso, ainda ontem, não, na terça-feira, na Casa Rosvati, se falou também um bocadinho desse processo, pelo alinhamento, pela conjunção Vênus-Júpiter, que neste momento vivemos, tão intensamente, mas que também tem a ver com todo o processo de criação da mente humana, porque ela ainda está a ser criada. Ou seja, talvez ainda está a ser reconhecida, ainda está a ser expandida. Os próprios registros cosmogónicos também falam nisso, de- do grande, do grande desenvolvimento que vai existir graças a este reconhecimento da parte da inteligência ativa que nós estamos a desenvolver, porque Vênus já desenvolveu a mente abstrata, a mente pura, nós estamos a desenvolver a mente intelectual de forma a chegar à mente abstrata e à intuição. Uh, e é essa etapa que é de facto, provavelmente, o plano divino para esta Terra, para este planeta, se transformar em planeta sagrado, é esta vivência de uma inteligência divina
mas que é uma inteligência amorosa, que é uma inteligência imbuída de livre-arbítrio, de vontade, de poder, mas num sentido de bem comum, e portanto estamos também ao mesmo tempo a falar daquilo que nós pensamos ou podemos imaginar que seja o coração. O coração, não o nosso cardíaco ou mesmo o centro cardíaco, mas o coração que está acima de tudo, o próprio magneto cósmico, o próprio ímã cósmico, não é? Portanto, aquele que provoca o movimento, a lei da atração, o masculino e o feminino, a interação. Não sei, eu acho que é um bocadinho também isso que está subjacente ao que é dito aqui nestes dois slides que tu passaste. Eu não sei o que é que as outras senhoras acham, mas pronto, eu vou-me calar e vocês digam qualquer coisa. Aurora, o que é que podemos dizer, Aurora? A Aurora fugiu-nos. Não, tô aqui. É, eu acho que assim, de uma forma bem simples, né? Apresenta-se um gráfico de o que seja o homem animal, e esse homem animal chegará ao tempo que vai receber a centelha divina, né? Os senhores da chama descerão, e então surgirá o reino humano. Acho que é uma síntese que seria mais É, interessante, né? porque isto aqui poderíamos dizer que é uma primeira iniciação? Não, é a individualização, né? É Não é, individualização. Ok. tá? E no fundo, a Ana também mencionou, né? Ela avançou um pouco mais para o nosso presente, para o nosso presente Deu um atual, spoiler grande, né, Ana? mas pronto, né? Isto tudo teve um início e o início é isso mesmo, portanto. Uhum. Então poderíamos dizer que, como a Lucilena nos diz, que o reino animal tem uma alma coletiva. E neste Grupal. momento nós estávamos a tentar que cada homem animal que se transforma num homem humano começa a ter a sua alma individualizada, é isso? Isso é o processo da individualização, como é conhecido, né? Primeira vez que o anjo solar apodera do homem animal. Aí essa mente, esse germe de mente, passa então a iniciar o processo do desenvolvimento mental. Ok. Mais alguém quer comentar alguma coisa sobre? É interessante este mencionarem o quaternário inferior, no fundo, não é? Não estamos a falar no quaternário superior, mas sim no quaternário inferior, uh, nos vários aspectos etérico-denso, a força vital operana, portanto, no fundo, o alimento, no fundo, mesmo o próprio corpo astral. Se nós pensarmos, tal como o mestre diz, que nós neste plano vivemos a ilusão, vivemos os fascínios, estamos envoltos em Maia, tanto faz falar em Maia como ilusão, como em fascínios, apesar de eu acho que não vale a pena estar a separar, porque é ilusão. Nós não nos estamos a ver verdadeiramente, estamos a ver um reflexo que não somos propriamente nós só, ou nós somos mais do que isto. E ao pensar, quando começamos a pensar com o coração, a ver com o coração, a sentir com o coração, no fundo, uma observação interior, quando começamos a agir de dentro para fora, e começamos realmente a estudar os livros do mestre e a tentar vivê-los no dia a dia, perceber o que verdadeiramente somos através da maneira como nos qualificamos,
através da maneira como decidimos o que fazemos na nossa vida, começamos a achar que realmente nós somos pensamentos, somos ideias manifestadas. E se formos ao processo, se formos atrás, como temos aqui isto, ao processo de individualização e, portanto, à vinda do anjo solar ou dos anjos solares, os Agnisvatas, acho que é assim que se chamam, não é? Na, na maneira védica ou hindu, portanto, o senhor Agni, não é? Se nós formos ao fogo divino, a chispa divina, se nós começarmos a pensar, a imaginar aquilo que verdadeiramente somos, tudo isto que nós vemos é apenas a manifestação de uma ideia. Para que essa ideia dê frutos, daí os pés e mãos humanos, para que essa ideia dê frutos, há a necessidade de um reconhecimento da origem, de reconhecermos essa origem o que é que nos originou, qual foi a causa que está por detrás deste efeito, para conseguirmos chegar ao ser que somos. Se calhar estou a complicar um bocadinho, mas pronto. Se calhar. Eu gosto de tentar, através das palavras do mestre, chegar ao mais abstrato possível, talvez porque essa imaginação depois é capaz de me fazer chegar a uma síntese e a uma percepção simples da verdade. Não sei, se calhar estou a complicar. Alguém mais quer comentar? Então vamos passar à frente. Então vamos a ver aqui o que é que dizia. Portanto, estávamos a falar então o quádruplo homem inferior. Temos o corpo físico em seu aspecto dual, etérico e denso, a vitalidade, força vital ou prana, o corpo astral ou emocional, o incipiente germe da mente. E diz-nos a seguir: se coordenou e foi estimulado, tornando-se um receptáculo adequado para a entrada das entidades autoconscientes, aquelas tríades espirituais, reflexo da vontade espiritual, da intuição ou sabedoria e da mente superior, que há longas eras esperavam por esta oportunidade. O quarto reino, o reino humano, veio à existência e a unidade autoconsciente, consciente ou racional, o homem, deu início à sua carreira. Outro resultado da vinda da hierarquia foi um desenvolvimento similar, embora menos reconhecido, em todos os reinos da natureza. No reino mineral, por exemplo, alguns dos minerais ou elementos receberam estímulo adicional e tornaram-se radioativos. E uma misteriosa mudança química ocorreu no reino vegetal. Por sua vez, isto facilitou a transição do reino vegetal para o reino animal. Assim, como a radioatividade dos minerais criou uma ponte entre o reino mineral e o vegetal. Assim como a Ana estava a dizer, isto não foi só uma evolução para o reino humano, foi para o planeta na sua totalidade. Vamos só ver aqui, que eu acho que ainda temos mais qualquer coisa. No devido tempo, os cientistas reconhecerão que todos os reinos da natureza são vinculados e se interpenetram quando as unidades destes reinos se tornam radioativas.
Mas não é necessário discorrer nessas linhas. Basta um indício para quem tem olhos para ver, intuição para compreender o significado dos termos limitados por uma conotação puramente material. Nos dias da Lemúria, depois da grande descida das existências espirituais à Terra, foi sistematizado o trabalho que projetaram. Foram distribuídas as funções e os processos evolutivos em todos os departamentos da natureza, ficaram sob a sábia e consciente guia desta Irmandade inicial. Esta hierarquia de irmãos da luz existe ainda e o trabalho prossegue regularmente. Estão todos em existência física, em corpos físicos densos, como muitos dos mestres, ou em corpos etéricos, como os auxiliares mais excelsos e o Senhor do mundo. Portanto, temos a hierarquia ainda ativa a ajudar-nos, para ver se nós também temos um passo leve e rápido de ascensão na consciência. Mas alguém quer comentar alguma coisa sobre estes dois? É assim, estamos a falar da Lemúria, certo? Em princípio, sim, que é o que diz aqui. Portanto, eh, nesta altura, tal como é descrito aqui, nesta altura, de facto, a hierarquia estava presente. Não quer dizer que agora não esteja, mas nós sabemos que, devido ao cataclismo que foi a Atlântida, no final, não é? E, portanto, toda a história do dilúvio, que a própria Bíblia descreve, uh, a hierarquia retirou-se nessa altura. E, portanto, isto ainda estamos, portanto, o mestre ainda está a descrever o processo inicial que levou ao aparecimento da raça humana enquanto não só animal instintivo, que tem alguma mente, mas é uma mente instintiva, é uma mente que é utilizada como meio de interpretação de sobrevivência, e a partir desta altura criaram-se as condições, uma vez que havia uma. E depois ele próprio explica, não é? Há uma interconexão dos vários reinos, porque se nós nos observarmos, nós somos reino animal, somos reino vegetal, porque nós temos características dentro do nosso organismo que são vegetais, e somos minerais, porque nós também, o nosso próprio corpo, o nosso corpo denso também tem minerais, tem magnésio, tem ferro, tem zinco, tem uma série de elementos, certo? Que existem nos três reinos da natureza. Portanto, ele está realmente a relatar um acontecimento que foi a vinda dessas existências, portanto, os senhores da chama ou os anjos solares que vieram ajudar o Logos planetário e trouxeram essa chispa divina, institucionalizando, vou dizer assim, institucionalizando nesse momento o plano divino, porque não é que não estivesse já determinado, mas a partir do momento em que se dá ao quarto reino, que é o reino intermediário entre os três reinos da natureza e os três reinos divinos, ele vem trazer, esse plano divino, esse destino, essa missão, melhor dizendo, essa missão e propósito à raça humana, de forma a que ela se desenvolva em termos de consciência, porque ela passa a ter consciência a partir desse momento.
A partir desse momento, com a vinda dos anjos solares, houve um acréscimo de consciência ao cérebro físico que não havia. Havia apenas um cérebro provavelmente interpretativo, como existem nos animais, não é? E por acaso a Lucilena explicou isso bastante bem. E eu penso que é isso que está aqui a ser dito. É nessa altura, ah, a hierarquia de luz existia mesmo, o trabalho prosseguia porque eram eles que nos auxiliavam no processo de desenvolvimento, quer da nossa existência física, nós sabemos a nível de história daquilo que já foi descoberto cientificamente, como o próprio ser humano apareceu. Inclusive, eu lembro-me de ter estudado na faculdade que há um ramo humano que não tem nada a ver com o ramo dos macacos, porque dizia-se muitas vezes que o ser humano vinha dos macacos. Não é verdade. Há um antecessor que se separou completamente desse, dessa raça animal, dos símios, e que se chamava, se bem me lembro, o Pliopiteco. E é esse que vai desenvolver-se em termos físicos de tal maneira que vai proporcionar o aparecimento depois e o desenvolvimento da mente e da consciência que permite ao homem animal conhecer Deus. E nós vemos, se estudarmos história, toda a parte da mitologia, quando é que ela começa a surgir, e já no Paleolítico ela já existia, e nós sabemos que cada vez mais há descobertas a esse nível, e portanto há toda esta aprendizagem que nós, raça humana, estamos a fazer, e que ao olhar para trás conseguimos entender melhor uh, aquilo que realmente nos trouxe aqui. E eu penso que é um dos objetivos do livro de Iniciação Humana e Solar, porque é o primeiro, digamos que é o primeiro livro, porque depois temos os raios e iniciações que desenvolvem muito mais toda esta temática. E todo o tratado sobre os sete raios depois vai desenvolver isto com uma abordagem muito mais expandida. Mas eu acho interessante o mestre explicar tão simplesmente todo este início do processo que nos trouxe até aos dias de hoje e que, a bem dizer, é interessante percebermos que o desenvolvimento da raça humana não tem assim tanto tempo aqui neste planeta. Não estou a falar na humanidade como um todo, que é extraplanetária. Estou a falar na raça humana que se está a desenvolver neste planeta, nesta experiência deste plano, com a ajuda, obviamente, da hierarquia e de Shambhala, mas também de todo o sistema solar e para lá do sistema solar. Mas a grande descoberta disto tudo, o que é muito interessante, eu acho que tem muita piada, é que se nós formos a ver relativamente ao cosmos, a nossa evolução é uma coisinha, se tivermos assim uma coisa linear, a nossa evolução é assim um bocadinho de nada. Sim. Olha, vamos dar agora a palavra também a outra pessoa que possa querer Desculpa, falar. é bom vocês mandam-me calar. Sim, mas temos que dar porque estamos cá pelo menos Claro, 10. Vamos dar aí a alguém que possa também desculpem, ter desculpem, desculpem. alguma coisa para dizer. Ana, desculpa-me. Não, e bem, e bem, e bem. Eu quero só perguntar.
se as demais companheiras conseguiram entender o que foi colocado aqui no slide, nesses slides que nós vimos aqui agora. Ou seja, qual que é o propósito básico do tibetano quando ele informa para nós esse processo de individualização. E o que que aconteceu? Ficou claro para vocês? Ficou? Tem alguém que tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo que está colocado na tela? Fora o que a Ana colocou, né, foi muito bem colocado, mas que a gente tem que seguir o protocolo que a gente estipulou para não fugir tanto ao tema, né? Não é fugir, não, é aumentar um pouquinho, né, que tem que ser aumentado gradativamente. Eu gostaria de fazer um comentário aqui do que o texto nos fala, né? Que numa síntese a evolução sempre é cumulativa e seletiva. Ao mesmo tempo, nós vamos trazer experiências do reino mineral desde que ele passou a existir enquanto físico do planeta. E a cada passo, digo assim, a cada degrau dessa evolução, a própria espécie vai selecionando aquilo que é mais adequado à próxima etapa de evolução. Então, nós somos, sim, cumulativamente reino mineral, vegetal, animal. Estamos acumulando a experiência de humanos e temos a capacidade de escolher, de selecionar o que é mais adequado para a próxima etapa, que é o quinto reino. Excelente. E aqui, então, só para complementar também, esse processo da individualização, essa energia que vieram através dos anjos solares, por um propósito de Sanata Kumara, ela intensificou todo o processo do nosso Logos, né? No Logos Filhos. Então, o que aconteceu? Houve o estímulo para a mente do homem animal, mas os outros reinos, como foi falado, só fazendo uma síntese, sentiu também o efeito dessas energias superiores, né? A radioatividade no reino mineral formou uma trama etérica grande, o reino animal, como já foi falado, o reino vegetal foram criados outras substâncias com outras características, então houve a possibilidade de um processo de estímulo em todos esses reinos. E aí se criou uma proposta para que o trabalho fosse progredindo gradativamente. Então houve um projeto e esse projeto continua em curso, a hierarquia espiritual está trabalhando, né? E a partir daí o trabalho prossegue regularmente, né? Então, não sei se mais na frente ou se já foi falado, porque eu perdi um pouquinho do que foi dito, é que à medida que cada um vai evoluindo, vai permitindo que os outros, principalmente aqueles seres que foram individualizados no planeta, possam assumir um grau maior dentro da hierarquia espiritual, né? Então, aqui já está falando, não sei se foi lido também, que existem, né, os mestres estão em corpos físicos, né, alguns a gente não reconhece, outros em corpos etéricos. E lá na frente, então, vai falar qual é a localização de alguns mestres e que aí a gente vai poder ter um contato. À medida do conhecimento intelectual e intuitivo, nós vamos poder compreender todo esse projeto que está sendo executado através do propósito de Sanata Kumara. Só para a gente fazer uma síntese do que está aqui. Que horas são, Aurora? 18 e 17. Quem vai fazer sou eu ou Adalto? Eu não Hoje sei, está meio. Ser eu, Aurora. Adalto, é? Sim, É vou ser você eu que vai mesmo. fazer? Então Eu tá. vou fazer isto. Você precisa de quanto tempo, Adalto? 10 minutos, né? Não sei. O que é que você vai fazer, 10 querido? minutos. Então, tem 4 minutos para a gente falar. Passa o próximo parágrafo para ver se dá para a gente comentar, se alguém não quiser comentar mais. Só ver aqui o efeito imediato. Termina aqui. Isso. Onde é? Maroto.
O que é que estás a fazer? Deixa lá, está aqui. Pois aqui já é o portal da iniciação. Portanto, é Mas este ainda é o livro. capítulo 4. Uhum. Sim. Alguém quer ler? Ainda temos 4 minutos? Lemos os dois. Alguém Uma quer outra ler? pessoa, por favor. Eu vou ler então. Ok, Bom, Adão. Obrigada. É, impo- é importante que homens, é importante que os homens se lembrem que esta hierarquia de irmãos da luz estão em existência física e também devem ter em conta que eles vivem conosco neste planeta controlando seu destino, guiando seus assuntos e conduzindo todas as suas evoluções para a perfeição final. A sede dessa hierarquia se encontra em Shambhala, um centro no deserto de Gobi, chamado nos livros antigos de Ilha Branca. Existe em matéria etérica, e quando a raça dos homens tiver desenvolvido a visão etérica, sua localização será reconhecida e sua realidade admitida. Esta visão está se desenvolvendo rapidamente, como se pode observar pelos jornais e pela literatura corrente. Mas a localização de Shambhala será um dos últimos sítios etéricos sagrados a ser descoberto, pois existe em matéria do segundo éter. Pode ler a próxima? A gente Sim? fecha. pode, Vários pode. mestres, vários mestres que têm corpo físico vivem nas montanhas dos Himalaias, em uma localidade afastada chamada Shigatse, longe dos caminhos dos homens, mas o maior número deles está disseminado por todo o mundo, vivendo incógnitos e desconhecidos em diferentes lugares e em distintas nações, embora cada um, em seu próprio lugar, construa um ponto focal para a energia do Senhor do mundo, atuando em seu ambiente como distribuidor do amor e da sabedoria da deidade. Bom, interessante falando que a hierarquia está presente entre nós, né? Não só etericamente, mas fisicamente através dos mestres. E é claro que eles têm uma concentração maior ali no próximo aos Himalaias, né? Que parece ser realmente um local sagrado onde grande parte dos mestres se concentram, mas também estão presentes em várias nações e locais do mundo, ancorando assim a energia do Sanat Kumara, né? Certamente, tomara nós podemos encontrar com algum deles aqui, né? Aqui no Brasil, em Portugal, né? Ou outro local, se nós tivermos prontos para trabalharmos juntos com eles, né? Mas ainda assim, que não seja fisicamente, nós estamos aqui trabalhando constantemente, fazendo a nossa parte de ancorar também as energias, assim como eles o fazem. Cada um na sua, no seu, na seu, seu tamanho, né? E é isso. Eu quero só complementar aqui, porque eu tive uma experiência muito interessante. Eu estive em Shigatsu, no templo onde que mosteiro, né, onde o tibetano passou um período, e é realmente uma energia maravilhosa. Mas eu não encontrei com ele lá fisicamente, não, tá? Acho que realmente a minha condição como eu posso dizer, de vibração, não foi o suficiente para atingir a vibração do mestre. Mas a energia é muito boa, maravilhosa, é realmente um lugar especial. E agora, como a Adalto falou, com certeza nós já encontramos com vários senhores de estatura de níveis de mestres trabalhando no nosso planeta fisicamente e nós não os reconhecemos. Mas, em contrapartida, nós estamos seguindo tudo aquilo que eles nos ensinaram. Nós estamos trilhando o caminho que ele nos ensinou e, através desse reconhecimento que é verdadeiro, então nós estamos contribuindo e dando continuidade ao projeto de Sanata Kumara. Aurora, Era isso. sim, Oi? olha, e dando continuidade ao que estás a dizer, não nos esquecermos que nós, novo grupo de servidores do mundo, e que somos todos nós, não é? Uhum. Fazemos a ponte, temos o compromisso, assumimos esse compromisso e estamos a aprender a fazer a ponte entre a hierarquia e a humanidade, no Uhum. seguimento que disseste. Pronto, era só isso. Exatamente. Exatamente, Lucinha. Obrigada pela contribuição. Obrigada eu. E desculpem não ter falado mais, mas
estou a guiar, estou aqui no carro, mas Não, muito atenta. E obrigada a todos. obrigada. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada. Adalto, então você pode já começar, né, Ana? Sim, vamos lá procurar a nossa. A nossa. Yeah. Então vá. Muito bem. Vai colocar a música aos poucos, né? Já vou me preparando. Mantendo o alinhamento inicial. Mantendo a coluna ereta, sem tensão. Vamos agora fazer a meditação consciente inicial do nosso curso. Mantendo os olhos fechados. Buscando um alinhamento interno. Realizando pequenas meditações, respirações suaves e lentas e profundas. Buscando nos concentrar na entrada e saída do ar. E a cada respiração, sentimos a própria vida penetrar em nós, vitalizando cada parte do nosso corpo físico. E a cada expiração, sentimos nosso corpo relaxar. E tomamos consciência de cada parte de nosso corpo. E ao fazê-lo, sentimos as tensões desaparecerem. Assim, levamos a nossa atenção para os pés e tiramos toda a tensão. Depois liberamos nossa atenção para nossas pernas. E observarmos alguma tensão, simplesmente a liberamos. Fazemos o mesmo com os quadris, braços, mãos, ombros, pescoço e, finalmente, cabeça. Buscando o perfeito alinhamento do corpo físico. Agora, dirigimos nossa atenção para o corpo emocional. O visualizamos como se fosse um lago de água cristalina, tão tranquilo que a lua pode se refletir perfeitamente em suas águas, sem nenhuma distorção. Sentimos que todo o nosso corpo emocional está serenando à medida que seguimos respirando suave e ritmicamente. Agora, elevamos nossa consciência ainda mais, até alcançarmos o corpo mental, onde vamos aquietando à medida que vamos tranquilizando os nossos pensamentos, através das respirações suaves e profundas. Se algum pensamento surgir, simplesmente o deixamos passar. Agora, fazendo uso da nossa imaginação criativa, visualizamos no centro da nossa cabeça uma estrela brilhante que representa a personalidade alinhada. Acima do topo da cabeça, visualizamos uma estrela grande e resplandecente que representa a alma. Imaginamos que essas duas estrelas se unem, representando a personalidade alinhada com a alma. Assim, pronunciamos por uma vez a palavra sagrada Om. Om.
Façamos uma pausa ou intervalo, conscientes da luz e da energia da alma como ponto central na consciência. Assim, mantemos a mente firme na luz. E vamos meditar juntos por alguns minutos sobre o seguinte pensamento semente: que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que o amor prevaleça e todos os homens amem. Que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que o amor prevaleça. Que todos os homens amem. Que a alma controle a forma externa, a vida e todas as circunstâncias. Que o amor prevaleça. Que todos os homens amem. Examinamos primeiro as palavras com a mente analítica e depois tratemos de penetrar no verdadeiro significado interior. O que significaria se a alma controlasse toda a vida sobre a Terra e se o amor fosse a energia que relaciona toda a humanidade? Visualizamos então o fluxo e a precipitação de energia em todo o planeta, desde o ponto mais elevado da nossa alma até o ponto mais baixo da manifestação física. Paramos por alguns momentos para refletir sobre as formas e meios de empregar as energias invocadas em todos os domínios da vida humana, em todas as partes do mundo. E, finalmente, atuando como um canal de transmissão de energia e como um ato de serviço à humanidade, derramamos as energias liberadas durante a meditação, ao pronunciar a grande invocação para visualizar a luz, o amor e o poder, irradiando e inspirando a consciência humana. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que o Cristo retorne à terra. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro, a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se cele a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na Terra. Finalizamos manifestando a palavra sagrada por 3 vezes. Mantra Om. Om.
Namastê. Finalizamos e até a próxima quinta. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Obrigada, muito bom. Obrigada, meus queridos. Até para a Obrigada. semana. Gratidão. Abençoado final de noite para todos nós. Até semana que vem. Obrigada, querida Cecília. Gratidão. Um beijo, tchau. Beijo. Beijo a todos. Um abraço.